você já tem um smartphone, anote essas dicas de aplicativos que podem ajudar muito na sua próxima viagem. Hoje em dia, existem vários aplicativos de turismo para diversos tipos de smartphones. São programas que foram desenvolvidos para facilitar ainda mais a vida de quem pretende viajar ou já está viajando. Para celulares que rodam com o sistema Android, existem alguns dispositivos gratuitos. O principal é o Gowalla, um guia de viagem focado em pontos turísticos e que facilita o contato com as pessoas. A força desse aplicativo está na interatividade com os amigos que já passaram ou passarão pelo seu destino. Para quem tem iPhone ou mesmo um iPad, também existem vários aplicativos que podem ajudar na hora de programar a viagem. Um deles é o Tripcase. Nele, você consegue organizar voos, reservar hotel e até monitorar a previsão do tempo, entre outras funções. Para adquirir o aplicativo, é só procurar no iTunes Store e fazer o download de forma gratuita. Se viajar já é muito bom, com esses aplicativos a sua viagem pode ficar melhor ainda. O nosso convidado desse bloco é o administrador de empresa Alexandre Veiga, do Vindu, um site que promete uma forma inovadora de se hospedar no Brasil e no exterior. Tudo bem? Tudo bom? Pô, muito bacana esse site. Como é que funciona? É um modelo muito simples. Na verdade, a gente não faz nada que todas as pessoas, na verdade, não faziam antes, que é alugar uma propriedade. O que a gente faz é intermediar essa relação. A gente pega qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, podendo alugar uma propriedade em qualquer outro lugar do mundo que qualquer pessoa pode colocar no ar. Então, eu simplesmente faço a relação entre um polonês que quer ficar no Rio de Janeiro. A pessoa que está no Rio de Janeiro coloca a propriedade dela, pode ser um quarto, pode ser o sofá da casa dela, pode ser a propriedade inteira. E o polonês escolhe onde ele quer ficar. Ele fala, poxa, eu quero gastar no máximo $70, eu quero gastar $2.000 por dia. Ele escolhe esse range que ele quer, fala, eu quero uma propriedade assim para tantas pessoas em tal dia, dá uma olhada no site, vê quais pessoas disponibilizam as propriedades delas naquele período, aluga, a gente intermedia toda a relação, dá toda a camada de segurança, seguro, etc, 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 para que seja uma estadia extremamente feliz e uma experiência de viagem diferente de ficar em hotel, de ficar em albergue, de ficar em qualquer outro tipo de estadia. Quer dizer, uma oportunidade para todo mundo virar hoteleiro? Sim, o dono de pousada? Exatamente. É um modelo de consumo colaborativo. Então, qualquer pessoa pode virar um dono de pousada, seja uma pousada de uma cama. Certo. E qual que é a segurança que você tem de, por exemplo, uma adolescente viajando sozinha ir para uma casa de alguém na Polônia? Antes de mais nada, toda propriedade que vai para o ar, ela passa por um crivo humano. Então, a gente não tem a gente, além dos algoritmos comuns que você tem para subir uma pessoa, para atribuir, para aprovar, né? A gente tem um crivo humano. Então, a maioria das vezes, a gente manda um fotógrafo para a casa da pessoa, a gente levanta todo um histórico para entender se aquela propriedade deve ou não estar no ar. Então, em todos os países, a gente tem escritório hoje em 17 países. Uhum. Cada um desses países cuida de uma região relativamente grande e consegue atestar, consegue fazer essa medição e consegue atestar a qualidade da propriedade ou não. E aí a gente consegue conversar com o dono da propriedade, ver preço, ver etc, etc, etc. Da mesma maneira, do lado do viajante, uhum, ela conversa com a pessoa antes, as duas pessoas se conhecem, então no mínimo tem um crivo da própria adolescente que está viajando, de conhecer a pessoa na casa em que ela vai ficar. Então, se ela vai dividir um apartamento, ela entender quem que é o dono do apartamento, qual que é o perfil dele, todos esses dados estão lá no site. Então, tem o Facebook Connect, que conecta com as informações do Facebook da pessoa. Então, a pessoa pode entender melhor quem que é a pessoa que vai hospedá-la. E como esse projeto, esse site está no Brasil hoje? Existem já muitas propriedades disponíveis? A gente já está encostando em 2.000 propriedades. A gente está chegando a 2.000 propriedades aí nesses 5 meses que a gente começou a operar globalmente. Uhum. A tendência é que até o final do ano a gente passe de 5.000 propriedades e sempre com uma qualidade muito alta. As propriedades que as pessoas, se você quiser anunciar uma propriedade, ela não sobe diretamente para o ar. Ela passa por um crivo. Lá no escritório a gente tem uma série de pessoas que vão avaliando propriedade a propriedade e subindo ou não para o ar para todo mundo poder alugar. Vamos mostrar aqui o site? Então, claro. Então você escolhe um lugar, por exemplo. Ele está em português já? Está todo em português.
Tá. Isso aqui é uma casa, por exemplo? Isso é uma casa na Espanha, casa em Barcelona. Uma casa bonita, hein? Sim. E não é muito cara, custa só 168 à noite. 168 o quê? Reais. E para dormir nessa casa? Para dormir nessa casa. No caso, é uma casa que é um quarto só, mas você pode usar todo o espaço da casa. Pode usar a cozinha, pode usar a sala, você vai conviver com o dono da casa aí no caso. Entendi. Que é o Cave. Que é esse aqui. Exatamente. Entendi. E aí quando você vai fazer o aluguel, você conversa por aqui, você manda mensagens. Eu quero saber o que mais que você faz, como é que é a propriedade, eu queria saber se eu posso levar meu poodle. E assim vai. Pode usar a cozinha? Pode, claro. Todas as casas, a gente óbvio, não somos nós que controlamos, mas a gente incentiva muito para que toda a área comum da casa possa ser utilizada pelo viajante. Então, que ele possa usar a cozinha, que tenha todos os utensílios e materiais necessários na cozinha, sala, etc. E o site funciona em quantos idiomas? A gente está traduzindo em 16 idiomas, mas atuamos em 103 países. Então, a gente ainda não conseguiu traduzir tudo em todos os idiomas, que é um processo relativamente lento, né? Imagina que hoje a gente tem quase 26 mil propriedades no ar. Então, para traduzir tudo isso é um processo complexo, nada trivial. Tá, vamos batendo um papo aqui enquanto a gente vê esse filminho aqui, que é um rapaz que vai viajar, né? Exatamente. É um alemão que está viajando pelo Hindu e está mostrando como é que é essa experiência. Isso é um dos vídeos. No caso, ele não é de Berlim, mas ele está mostrando Berlim. Numa viagem, alugou um carro, está chegando numa propriedade. Uhum. E está tendo muita aderência aqui no Brasil? As pessoas estão se sentindo confortáveis de abrir suas casas para receber? Mais do que a gente imaginava. Na verdade, a gente está vendo um interesse muito grande porque é um jeito de gerar renda. É um jeito de você conseguir aí 500, 1.000, até 2.000 dólares. A gente tem uma das pessoas que estão trabalhando com a gente lá em São Paulo já conseguiu mais de 2.000 dólares. É um garoto universitário que aluga um dos quartos na casa. E em 2 meses ele já fez um pouco mais de 2.000 dólares alugando um pedacinho da casa para uma pessoa. E tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos. Morro do Borel, tem gente que pode alugar uma casa lá no Morro do Borel. A gente está subindo agora propriedades no Vidigal, na Rocinha, em alguns lugares bem específicos no Rio. Ao mesmo tempo a gente tem castelo na Escócia para alugar. E não é só o quarto, o castelo inteiro. Tem uma cápsula espacial que você pode dormir nela. Casa na árvore, avião, todo tipo de propriedade para todo tipo de gosto e bolso. Então não é para uma classe A, B ou C, quer dizer, para quem quiser... De maneira nenhuma, é para quem quiser viajar. Por exemplo, se você vai para o Rio de Janeiro hoje, uma diária num hotel no Rio de Janeiro não custa muito menos do que R$100. Se você viajar com o Hindu, você pode alugar uma propriedade para 6 pessoas por R$300, um apartamento inteiro para você, com 2 quartos, um belo sofá-cama na sala, e você fica por um preço muito mais barato. Mas tem uma faixa etária disso? Nós pensávamos que a faixa etária que ia aderir ao Hindu, lá do começo, né, o Hindu como um todo tem 5 meses só, então a gente está testando muito o mercado. A gente tinha certeza que a faixa etária seria o jovem viajante, o jovem adulto, que é aquele público que ainda está acostumado ao hostel, mas quer dar um passo acima. A gente viu que não tem nada a ver. A gente atendeu na semana passada uma senhora de 85 anos, que está indo viajar sozinha, fazer uma peregrinação para o Chile, e alugou uma série de propriedades no Chile, para todo o caminho que ela vai fazer. A gente atende casais com filhos de todas as idades possíveis, jovens de todas as classes e fazendo todo tipo de viagem, muita gente a trabalho. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer um aluguel relativamente extenso numa propriedade maravilhosa em Manhattan para uma jornalista da Reuters. Ela falou, eu sou de Londres, estou indo para Manhattan fazer uma série de reportagens. Eu preciso de um quarto. Não, na verdade ela alugou um apartamento inteiro a uma quadra da Times Square. Fantástico apartamento por $300 por dia e no mês mais barato. E vocês são comissionados como? A gente cobra uma taxa do proprietário da casa, que é uma taxa pequena, de 3%, e a gente cobra uma taxa do viajante, de 12%. Então, toda transação a gente cobra uma taxa dos dois lados, justamente para poder administrar toda essa estrutura. Quais seriam as qualidades ideais para quem quer receber turistas estrangeiros aqui no Brasil? Quem tem uma casa, que tem um espaço, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Rio, no Nordeste, quais são as qualidades?
esperadas? Antes de mais nada, ser uma pessoa hospitaleira, gostar de receber gente, gostar de pessoas. Se você vai receber uma pessoa na sua casa, se você não vai alugar a sua casa inteira, ou uma casa, por exemplo, sua casa na praia, é muito importante que você queira entender outras culturas e aceite outras culturas com uma certa facilidade, porque você não sabe quem vem. Você, óbvio, pode aceitar ou não aquela pessoa. Você pode não gostar também, né? Você pode não gostar e não aceitar. E o que acontece? Não, e se a pessoa chega e você não gosta? Aí a pessoa, se houver um incômodo profundo, claro, a pessoa pode ligar no nosso saque e pedir para trocar de propriedade. Na verdade, isso começou mais ou menos como um intercâmbio de anos atrás. Sim. E você gerencia isso. Na Europa é muito comum. Na verdade, esse modelo ficou muito forte na Europa durante a Copa do Mundo. Qual delas? A última da Alemanha. O que aconteceu na Copa do Mundo? A capacidade hoteleira alemã era relativamente pequena comparado com um volume de pessoas que estavam vindo para a Copa do Mundo. E em pequenas cidades, onde até haviam estádios, não tinha estrutura hoteleira e não compensava construir uma estrutura hoteleira por um período muito efêmero, né, que é a Copa do Mundo. E as pessoas começaram a alugar o quarto da casa, o sótão da casa, a casa anexa. Isso baseado numa rede de confiança também antes, Numa rede de confiança, que era no bater na porta, oi, tudo bem, quero me hospedar na sua casa. E também de umas indicações pelas redes sociais. Indicações, as redes sociais na época já estavam funcionando bem como um azeite social aí para haver esse tipo de locação. Até o Orkut funcionava muito. Algumas pessoas faziam a página da casa no Orkut e divulgavam por lá. Aí a pessoa tinha que acessar o Orkut, conversar com a pessoa na língua local, etc, etc, etc. Esse modelo, óbvio, não começou também na Copa do Mundo, ele vem de antes, mas na Copa do Mundo ele ficou muito forte, principalmente na Alemanha. E disso a gente viu uma oportunidade de mercado. A gente falou, poxa, tanto o mercado europeu quanto o mercado latino-americano, eles ainda não estão, não existe uma cultura forte e consolidada de uma maneira que qualquer pessoa possa alugar e qualquer pessoa possa receber um viajante. Possa alugar uma propriedade e receber um viajante. Então, é aí que veio o Hindu. Dessa oportunidade de olhar e falar, poxa, as pessoas podem muito bem alugar um quarto extra na casa para que qualquer um fique, para que qualquer pessoa que ela aceite fique na propriedade dela. Que é o princípio do intercâmbio. Sim, exatamente. Só que não existe um vínculo, né? Na verdade... Não existe aquele vínculo de intercâmbio que eu vou para sua casa e depois você vai para minha casa. Não necessariamente, pode haver. Inclusive, a gente já viu alguns casos. Mas nem de atendimento, quer dizer, a pessoa é independente, ela... Pessoa completamente independente. Mas vocês, no site, prometem um pouco de troca, né? De dicas da cidade. Sim. De estar em lugares onde as pessoas podem te ajudar. Quer dizer, você recebendo um turista estrangeiro na tua região, você pode levar ele para os melhores lugares, etc. Claro. Aconteceu comigo na semana passada. Fui ao Rio de Janeiro, a trabalho, né? E fiquei na propriedade de uma atriz no Rio, que foi super solícita. No final das contas, ela, poxa, eu vou te mostrar o melhor sanduíche do Rio de Janeiro. E algo que eu jamais conheceria, mesmo conhecendo bem o Rio, eu, como paulistano, jamais conheceria. Me levou numa bocada fantástica, assim, eu jamais conheceria se não fosse aquela experiência com o local. A gente vai fazer um pequeno intervalo, o papo está muito bom, mas no próximo bloco você volta com o nosso próximo convidado e a gente continua isso de turismo. O Clique Ligue faz uma pausa para pensar no roteiro da nossa próxima viagem e volta já já. Daqui a pouco a gente volta.